Enorme dia! Bolsonaro definitivamente condenado e já cumprindo a sua pena. Injustiça! A injustiça é Lula não estar preso esperando Bolsonaro como vizinho de cela. Isso é Brasil! Olá! Olá, amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais! Jamais! Então vimos essa novela finalmente, essa novela do processo e da vida política de Bolsonaro chegar no último capítulo. Agora começa uma nova fase, né? Nessa vida encarcerada de Bolsonaro. E vamos ver até quando vai isso. Porque no Brasil, a gente sabe que criminosos poderosos, condenados, geralmente não cumprem toda a sua pena. Até os pobres cumprem, estão sempre presos, né? Quem é pobre no Brasil, comete crime, tem que ir para a cadeia. Quem comete crime realmente cumprir sua pena. Agora os poderosos, essa lei, né? E o sistema que inventa coisas às vezes ali, inventa narrativas para libertar os poderosos. Eles se entendem sempre no final. A gente viu isso na Lava Jato. Agora vamos ver com Bolsonaro como é que vai ser. Porque o que foi feito com a Lava Jato, aquelas quadrilhas roubando o Brasil, estão todos soltos. Até Cabral está solto. Cabral, um réu confesso, disse tudo que roubou ali. Mas o sistema, como tinha que livrar Lula, com a ajuda de Bolsonaro, a gente vai falar sobre isso aqui, com a ajuda de Bolsonaro, que estava com o rabo preso lá, e o Centrão tinha que libertar Lula, tirar da cadeia, acabar com a Lava Jato, para os bandidos do Centrão não ir presos também, os que ainda não estavam presos, porque muitos já estavam. Então, teve a reviravolta no caso da Lava Jato, inventaram um problema com a Lava Jato, inventaram uma narrativa furada realmente ali. Ah, o juiz estava perseguindo, não sei o quê. Ah, o juiz conversava com o procurador. É lógico, o poder público tem que conversar para pegar corrupto, tem que conversar mesmo. Procurador, juiz. O juiz recebe até advogado muitas vezes, qual o problema? O que importa é o que está no processo, são as provas. Deram um jeito. Agora vamos ver com o Bolsonaro, né? Até quando vai isso? Porque o bolsonarismo vai continuar pedindo anistia, anistia, se sentindo injustiçado, e aí está a injustiça. Porque Lula foi solto por seus crimes, não foi inocentado. Não diz que Lula não cometeu aqueles crimes, as provas estavam lá no processo da Lava Jato. Deram um jeito de dizer, esse processo não podia ser investigado em Curitiba com o juiz Moro, não tinha nada a ver com a Petrobras, lógico que tinha, porque era o doleiro que começou lá em Curitiba, o doleiro de Curitiba, a investigação começou lá. Foi puxando, chegou no esquema da Petrobras, foi pegando, aí queria que o processo começasse em Brasília, era lá em Curitiba mesmo, mas entendimento do Supremo, são juízes, né? Mas nós somos brasileiros que temos cérebro para pensar e ver que estava tudo legal ali. Mas foi inventada uma maneira de acabar. Esse é um capítulo da história do Brasil. Um capítulo sujo do STF. Isso é verdade. Eu, como brasileiro pagador de impostos na democracia, falo. Foi um capítulo sujo do STF com o Centrão, com o Bolsonaro, com o Lula, com o Supremo, com tudo, como profetizou Jucá, que era do Centrão. Estamos aí no Brasil. Então agora, Bolsonaro se sente injustiçado, e está correto de se sentir injustiçado, porque o outro que cometeu crimes e não cumpriu a sua pena, estava na segunda instância, deu um jeito o STF virar a cabeça, teve ministro lá que era contra a esquerda, né, desde o mensalão, era a favor da Lava Jato, mas faz parte desse Centrão também, teve que virar a cabeça e o discurso e a narrativa, e começou a atacar a Lava Jato, e fizeram o que fizeram no Brasil. Agora os bolsonaristas querem livrar o líder deles também, vão dizer, se livrou Lula, por que não livra Bolsonaro? É isso que o Brasil tem que ficar ligado nos próximos anos. Eu acho que já vai ser mais difícil isso acontecer do que fizeram com Lula, porque o esquema
no governo Lula, estava consorciado com os donos do sistema, o centrão de corruptos que domina o Brasil e nos rouba desde as caravelas. Estavam coligados na roubalheira. Esse caso de Bolsonaro é diferente, porque Bolsonaro, os crimes contra o Estado Democrático de Direito, contra o país, contra a democracia, era uma obra individual e do grupo que cercava Bolsonaro, não coligado com o Centrão, porque Bolsonaro estava tentando tomar a lojinha de quem manda no sistema do Brasil, o Centrão. Por isso ele vai ser condenado, foi condenado, já está preso cumprindo a sua pena. Isso é justo, isso o STF agiu corretamente. Agora vamos ver o que vai acontecer, mas é mais difícil dar uma anistia a Bolsonaro, virar a mesa, né, virar o jogo, como foi feito com Lula, para beneficiar e livrar Lula, porque não vai ser feito, acredito, com Bolsonaro, vai ser muito mais difícil, porque Bolsonaro queria tomar deles o poder e governar sozinho, vamos dizer assim, uma ditadura, onde a corrupção continuaria. Isso é porque Bolsonaro, quem diz que Bolsonaro é honesto está delirando, né? Está delirando. Tem lá as investigações que foram enterradas sobre rachadinhas, suspeitas. Eu não estou dizendo aqui sobre isso que ele é criminoso culpado, porque não tem processo, não chegou ao fim. Existiam suspeitas de rachadinhas em gabinetes. O tesoureiro e amigo dele lá foi preso, né? Foi preso por essas rachadinhas, ficou na cadeia, o filho estava envolvido. Tinha suspeitas de uma loja de chocolate, tinha suspeita de lavagem de dinheiro em imóveis, tinha várias coisas. Então não quer dizer que Bolsonaro era honesto. E se um governo dele ditatorial viesse, não quer dizer... Eita, deu uma ventania aqui. Não quer dizer... Deixa eu tirar essa folha aqui. Não quer dizer que Bolsonaro seria um governo honesto. Porque começa aí desse passado suspeito, né, que as investigações não chegaram ao fim, porque a gente vai falar disso aqui agora. Por quê? Porque o Centrão, quando Bolsonaro assumiu o governo, né, vamos fazer um resumo desse governo, da carreira de Bolsonaro. Vamos fazer um resumo. E um resumo também do governo, de coisas que eu vou tentar lembrar aqui. Tá? Então, quem está falando aqui é um militar, eu sou militar, para quem não conhece, muito prazer. Capitão Joelson, muito prazer. 30 anos de exército brasileiro. 30 anos. Quando eu entrava na carreira militar, Bolsonaro saía no ano anterior. Saía. E eu chegando lá, um jovenzinho de 18, 19 anos, conhecia as histórias de ouvir, né, sobre o tal Bolsonaro. Já era famoso dentro do exército. Eu, jovenzinho, militar de verdade, disciplinado pela disciplina e hierarquia, sempre vi aquilo que falavam dele como um indisciplinado. Aquilo não era coisa de militar, de fazer aquilo que ele fez, né? Então, que ele deu entrevistas lá para a revista Veja na época, falando da situação dos militares. É uma época de inflação altíssima, tudo bem, mas da maneira que ele fez aquilo contra os regulamentos militares. E depois o pior, o mais grave foi aquela suspeita também, que ele até respondeu o processo, por tentativa, por planejamento de atentados na Vila Militar do Rio de Janeiro. Poderia estourar bomba, ele mostrou, segundo a repórter da mesma revista. Isso aí caiu como uma bomba no Exército, ele foi processado, e aí ele seria até condenado, mas teve ali, não sei o que houve, né? Deixaram ele sair do Exército ali, o processo dele, como ele saiu antes da conclusão do processo, vamos assim, ele já aproveitou, saiu para não ser condenado, né? Como ele saiu do Exército, o processo foi arquivado, vamos dizer assim. Então ele escapou da primeira condenação da vida dele por crime militar. Escapou e foi embora para a política. Passou a vida toda dele na política como deputado aí,
falando a favor da ditadura. Eu nunca fui, eu sou militar, eu sou legalista, democrata, a favor da Constituição, o que está previsto para os militares na Constituição. Sempre fui a favor disso, sou liberal, como a cúpula do Exército, como esses grandes generais aí que impediram esse golpe. Eu conheci o grande general, hoje comandante do Exército, capitão Tomás, na época foi meu comandante. Ele talvez não se lembre disso, foi uma passagem rápida. Eu conheci ele como capitão da minha companhia, eu era um sargento lá. Ele nem, não lembra disso, talvez, porque foi uma passagem rápida minha que eu saí e ele ficou lá. Mas eu lembro desse grande capitão Tomás, que é hoje o comandante do Exército, impediu um grande também legalista, como outros militares aí que impediram, como Santos Cruz, que saiu do Exército, General Santa Rosa, que saiu do Exército, outros grandes generais, até Mourão, que estava mais próximo do bolsonarismo, foi vice de Bolsonaro, um grande legalista, tem que reconhecer isso. Por isso que Mourão se afastou dele e não foi vice na eleição de 22, porque não concordava com essa tentativa de golpe. Mas a minha surpresa é o general Heleno, está aí, né? Eu lamento pelo general Heleno estar aí condenado, mas a justiça tem que ser feita. Grande general Heleno, com grande respeito nas Forças Armadas, e que eu conheci também pessoalmente, já entrei na sala, já conversei com ele também não deve lembrar isso, porque grandes generais, os que estão, a tropa é muito grande, não é para lembrar de todos, não tive uma relação próxima, mas já resolvi um caso com ele, na sala dele, e ele mostrou um homem justo, de um caso relativo a mim, um homem justo, correto, e eu fiquei surpreso, até pensei que o general Heleno sairia do Exército. Não saiu e ficou, infelizmente, talvez pela amizade que ele tinha com o Bolsonaro, e foi condenado junto. O general Paulo Sérgio também. E tem que ser, infelizmente, tem que reconhecer quem é legalista, quem defende a democracia e o Brasil, tem que defender o processo do que foi feito legal no STF, a corte adequada para um caso grande. Aí dizem, né, um caso grande contra a nação, contra a Constituição. E quem é o Tribunal Constitucional? O STF, o Tribunal Constitucional do país, com todos os seus erros que eu já falei aqui. Mas tinha que estar lá, porque é o Tribunal Constitucional do país, não poderia estar na mão de um juiz de primeira instância. Imagina um caso desse, a pressão em cima de um juiz de primeira instância, esse caso se enrolar, onde ia chegar, não ia se concluir, e a pressão que teria em cima estava na mão correta do grande juiz Alexandre de Moraes. Aí eu já falei em vídeos anteriores, eu parabenizo, eu aplaudo o trabalho de Alexandre de Moraes desde quando ele era secretário de Segurança Pública no governo Alckmin. É isso mesmo, há 10 anos atrás, não sei quanto tempo aí, sempre um grande homem público e corajoso, Alexandre de Moraes, apesar da lei magnífica em cima dele, a pressão externa lá do Laranjão, e ele foi duro, firme, de acordo com a lei e célere. Não foi justiça apressada, foi célere, um grande trabalho desse homem, que tem uma mancha que eu falei em vídeos anteriores também, por causa depois que acabaram com a Lava Jato no Supremo. E ele deu voto a favor de acabar também com a Lava Jato e de anular o processo do juiz Moro. Essa é uma mancha. Mas o trabalho dele agora foi importantíssimo para o Brasil. Tem que ser justo, reconhecer fatos. Os fatos expressam a verdade. E aqui eu tento ser o mais claro possível e me agarrar aos fatos e à verdade nela contidos, né? A verdade nos fatos. É isso que acontece. Então, Bolsonaro é o que ele construiu na vida dele. Defendeu e agora ele paga, né? Quem planta, colhe, plantou a vida toda isso. A favor de tortura, eu sempre fui contra, eu como militar, a favor de tortura, a favor de voltar à ditadura militar, defendendo torturadores. Eu como militar falo, teve erros? Teve. Porque o período que o Brasil vivia, vamos dizer assim, que era até a ameaça comunista dos anos 60, estava em todo o mundo. O Brasil estava com uma instabilidade enorme, os militares não foram, vamos dizer assim, no termo limpo, não teve um ditador no Brasil que tomou o poder e foi ditador e governou. Não, foi uma situação na época, uma circunstância da época, que os militares tiveram que assumir o poder e cada um cumpriu o seu mandato.
cumpriu o seu mandato e entregou para o outro, até tentar acalmar o país e redemocratizar. Era desejo dos militares de redemocratizar o país e voltar às eleições como voltou direta já lá nos anos 80. Então a gente acompanhou o processo, apesar de eu ser muito jovem, né? O Exército fez o seu trabalho, apesar dos erros e também dos crimes também do outro lado que teve dos dois lados. Há que reconhecer erros, fez parte do amadurecimento democrático do Brasil. E aí vem esse Bolsonaro, esse golpista, tentar voltar àquele período que nem os militares queriam mais, queriam redemocratizar o país. Um surtado, como eu disse, um maluco fazer um negócio desse, e infelizmente aqueles militares que rodeavam ele, de demovê-lo dessa loucura, se juntaram a ele, estão aí na prisão, esses generais. Infelizmente, né? É isso que aconteceu. Mas ele construiu na vida toda dele, o que ele está colhendo agora, está preso pela maluquice dele, essa loucura da vida dele toda, como deputado, defendendo tortura e democracia, defendendo torturadores e ditadura e ditadores, e agora está na cadeia por ter tentado ser o ditador mais um, quer dizer, o grande ditador do Brasil, né? Ser hoje. E graças a Deus isso não aconteceu para o Brasil, né? E agora tem outra coisa a acertar no Brasil. Aí eu vou falar desse sistema da confraria de corruptos, que Bolsonaro ficou de rabo preso com eles. Quando o Bolsonaro veio, eu até votei em Bolsonaro. Eu votei no Novo, que eu fui filiado ao Novo. Eu sou liberal, legalista. Fui filiado depois que saí do Exército, na reserva, filiado ao Novo, votei em Amoedo. E no segundo turno, votei em Bolsonaro, esperando, como eu votei em Lula em 2002, hein? Para tentar fazer a justiça social no Brasil. Era um discurso importante depois do período de Fernando Henrique de estabilizar a economia. Lula veio, continuou a economia liberal no Brasil para tentar corrigir um problema secular de injustiça social no Brasil. Eu, como liberal, votei nele. Ele tinha mudado. Depois do mensalão, não votei mais no PT, porque eu não voto em corruptos, não voto. Com Bolsonaro, não tinha nada no ar, assim, apesar do discurso dele, ele deu uma aliviada, falando em democracia e tal. Contra o PT, eu não ia votar no PT. Votei em Bolsonaro, esperando. Os generais se juntaram a ele, Moro se juntou a ele. Quer dizer, uns grandes generais que eu via no Exército, Santos Cruz se juntou a ele, estava o Santa Rosa, como eu já falei antes, estava o Mourão até. Falei, alguma coisa boa vai vir então, uma estabilidade no Brasil e fazer a coisa séria, né? Mas aí veio aquela primeira bomba ali, antes dele assumir, a suspeita dele lá com as rachadinhas, com lavagem de dinheiro. Eu falei, agora lascou, porque ele vai estar de rabo preso e vai se entregar ao Centrão. Lembra do General Heleno cantando aquela música contra o Centrão, né? Se gritar, pegar Centrão, não fica um, meu irmão, o General Heleno lá num evento de campanha com o Bolsonaro. E aí Bolsonaro teve que se entregar ao Centrão, porque o Centrão chegou para ele, meu filho, você está de rabo preso aqui, nós vamos te pegar. Se você não abrir o governo para nós vamos te pegar aqui. E além do mais, você tem que ajudar a acabar com a Lava Jato, porque nós temos que livrar Lula para não chegar em nós, donos do sistema. E você tem que agir assim, ou você vai se lascar e vai para a cadeia. E aí vimos o que aconteceu. Moro saiu do governo, o Santos Cruz saiu do governo, foram enxotados do governo, todos que eram contra. Mourão foi isolado do governo. E aí Bolsonaro abriu o governo para o Centrão, colocou Aras na PGR lá, depois indicou Cássio Nunes, foi na casa de Toffoli, advogado supremo de tempos do PT de Lula, levou lá Nunes Marques para receber a bênção. Tem foto, não estou inventando aqui, tem foto que saiu na imprensa, ele lá abraçando Toffoli, sorrindo, um grande amigo Toffoli dele, levando Nunes Marques. Logo depois indicou Nunes Marques ao STF, que deu voto depois para salvar Lula. E depois, logo quando ele indicou também, Queiroz estava preso ali por causa da investigação lá no Rio de Janeiro, das rachadinhas, estava preso. O STF também mandou soltar. Um ministro do STF mandou soltar Queiroz. O outro
enterrou as investigações, engavetou as investigações lá do Rio de Janeiro. Veio uma ordem de cima contra lá o Ministério Público do Rio de Janeiro e a polícia lá no Rio de Janeiro que estava investigando lá no Rio. Foi na época que Bolsonaro tentou interferir na PF, que Moro teve que sair do governo também para colocar alguém. Para ele falou na época que me interessa é o Rio de Janeiro. O que é que ele queria? Então ele de rabo preso, como um cachorrinho, balançou, botou o rabo entre as pernas Bolsonaro. Isso aqui é para bolsonarista ouvir. Colocou entre o rabo entre as pernas pelas suspeitas de crimes que ele viu que ia se lascar com o Centrão, abriu o governo para o Centrão e foi feito o que foi feito. Lula foi solto, está aí na presidência. E Bolsonaro falou quando ele estava assumindo, e durante todo o governo dele, se eu errar o PT volta. Quem não lembra disso? Se eu errar o PT volta. Errou. Abriu o governo ao Centrão, ajudou a soltar Lula, está Lula aí. Então ele não só errou, ele contribuiu, ele agiu para soltar Lula, e Lula está eleito com a ajuda de Bolsonaro. E agora ele está preso, como a gente fala aqui, bem feito, pelos erros. A gente não queria que ele errasse. Eu, como votei nele no segundo turno, eu não queria que ele errasse. Como eu votei em Lula também em 2002, eu não queria que ele errasse. Eu nunca quero que políticos errem, eu quero que políticos acertem para o bem do Brasil, bem dos brasileiros, meu bem, nosso bem. Mas é isso que a gente vê. Então agora a gente está vendo aí o que está acontecendo no Brasil. Bolsonaro preso, Lula solto, essa é a grande injustiça, não cumpriu a sua pena, não chegou ao fim, como deveria. Para esse país ser um país justo e honesto, que a gente quer, um país ético, quem defende é Brasil, patriotismo, não ser patriotário como os bolsonaristas, patriota, que defende o Brasil e quer ver a coisa séria e honesta, não defender político, não ser boi de políticos, como eu digo, jamais, mas defender o Brasil, que é bom para nós brasileiros, sem essa briga, dessa polarização estúpida, um lado xingando o outro, defendendo seus bandidos. Então um lado acusa os erros do outro e fecha os olhos para os erros do seu lado. É por isso que eu saí do Partido Novo, me desfiliei quando fizeram o que fizeram com o Amoedo, para apoiar Bolsonaro, apoiar o bolsonarismo, e o partido lá novo, novilho, virou novilho, o Raulzinho do golpista, está infestado de bolsonarista, acabou com aquele projeto do Novo. Ainda bem, agora surgiu Missão aí, um partido que parece que vai ser independente desse lulismo, desse bolsonarismo, desse centrão de corruptos, dessa confraria de corruptos. E vamos ver o que a gente faz. Nós brasileiros precisamos acordar. Eu espero que não corte essa live, né? E nem eu seja processado, não estou acusando ninguém, estou falando do sistema corrupto que domina o Brasil. É por isso que a gente ainda é um país de um povo pobre, um país rico de um povo pobre, por essa confraria de corruptos que chegou com as caravelas e nos domina há séculos, e precisamos despertar. E vamos em frente, esperando dias melhores, esperando justiça, esperando ética, honestidade com a coisa pública, com político. Político é nossos funcionários do povo. Se não funciona, político e servidor público é servidor, né? Político é servidor, é funcionário público. Tem que funcionar. Se não funcionar e, além do mais, nos roubar, tem que ser colocado para fora, demitido. Se é político, demitido nas urnas. É isso que a gente tem que ficar ligado agora. Tentar aposentar Lula em 2026. Bolsonaro já está fora. E ficar de olho nesse centrão aí para depurar esse Congresso, essa vergonha desse Congresso. Porque aí tá esses deputados fugidos aí, esses bolsonaristas. A Zambelli, aquela bicheira que dá em boi, né? Zambelli fugiu. Fugiu o Ramagem agora. Fugiu o Bananinha, Eduardo Bolsonaro está lá, fugitivos da justiça, recebendo salário pago por nós, eu acredito que ainda estão recebendo salário com mandato público. Está lá o Ramagem fugindo e votando. Isso é uma vergonha para o Brasil. Que Congresso, que Câmara é essa? Então a gente tem que ficar de olho agora, a partir de agora, brasileiros como eu, ficar de olho nesse Congresso. E a gente depurar essa coisa que é o Congresso. Quem defende a democracia e quer um país justo tem que depurar esse Congresso. E vamos em frente, que venha dias melhores.